Vopcast no ar, que temporada incrível! Você já conferiu os outros episódios? Se ainda não, corre e confere cada um deles. Hoje nós vamos falar sobre tecnologia, sobre educação e olha, algo importantíssimo, o futuro da educação. E para isso eu tenho a alegria de receber aqui o amigo, o empresário, coordenador, fundador do maior grupo de ensino do Piauí, do Brasil, das nações da terra, vou logo dizer, Wilton Soares. Muito obrigada de ter aceito, meu amigo, o convite para estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite, Amanda, por participar do teu podcast e contribuir com a tua audiência. Eu que agradeço. Gente, olha só, vou já começar com um assunto aqui importante. Hoje nós temos aí o uso da IA e a expansão desse conhecimento, esse acesso muito rápido. E eu queria te perguntar se isso é crise, crescimento ou o uso da IA para o futuro é também uma oportunidade de expansão. Como você enxerga isso como educador, como empresário? A IA traz os três cenários, né? Traz uma crise na educação, ela traz uma transformação e traz uma expansão. Para a gente entender isso, é bom a gente entender os cenários ao longo da história e a influência do mercado, sobretudo do mercado de trabalho, para a educação. Fazendo uma linha do tempo, Amanda, todos os movimentos de educação, eles tiveram transformações ou mudanças como um reflexo de uma mudança na humanidade, né? E esse momento que nós estamos passando com a chegada da IA é um momento de transição, disruptivo. Quando a gente pega na história da humanidade, você vê que a educação ela teve uma mobilidade muito pouca, né? Se você pegar aí, desde quando há registros bem concretos, como na Grécia e Roma, ali século V, quando há os primeiros registros, né, de escolas muito voltadas ali para a aristocracia, né, para a elite, né, era muito voltada para atender uma demanda daquela época. Quando a gente vai lá para o século XV, ali, início da Revolução Industrial, que surgem os primeiros modelos de escola, eles também vêm para atender uma necessidade do mercado, que era o surgimento da indústria. Então, a educação ela sempre vem servindo a uma necessidade da humanidade. E a necessidade da humanidade hoje ela é outra. Então, obviamente, se essa lógica se mantém, a gente conclui que a educação também vai ter que atender essa nova demanda de necessidades dos seres humanos. Então, eu acredito de verdade que nós teremos nesse momento, nesse cenário, uma mudança radical no contexto da educação. Não sei se fica claro, mas a escola, ou a educação, ela sempre atende uma necessidade muito pontual. Por exemplo, acho que uma maneira clássica de você entender isso é esse período entre o século XV e o século XVIII, muito fortemente, muito pautado pelo surgimento da indústria, né? Então, havia uma necessidade de servir ao mercado de trabalho, a ensinar as pessoas a terem postura de trabalho, rotina de trabalho, precisão naquilo que elas faziam. Então, a escola cumpriu aquele papel muito bem, né? E há muito resíduo desse período, né? As escolas, elas hoje são muito um reflexo ainda desse modelo de escola, né? Há uma crítica muito forte quando se fala que o mundo muda e a escola pouco muda, né? Mas muito porque o mercado de trabalho, né, nessa diferença aí de século até hoje, século XXI, o mercado de trabalho, por incrível que pareça, ele não teve tantas mudanças como está acontecendo agora, né? Agora sim, a gente vive um ponto de inflexão onde o mercado vai ser duramente afetado, e aí eu acredito verdadeiramente que o mercado de educação, as escolas, elas tendem a ter uma mudança bem radical, proporcional a essa mudança do mercado de trabalho. E é interessante você trazer essa leitura, para mim é nova, e eu quero até te agradecer, olha aí, já aprendi algo novo nessa manhã, dessa formação acadêmica, dessa formação educacional, a partir de uma necessidade social. Então, quando a gente vê hoje essa necessidade emergente, pós-pandêmica,
e na construção de algo novo, de qualificação, de capacitação, de metodologia de ensino, isso me assusta um pouco. E eu quero que você possa compartilhar conosco, como você colocou aí tão bem explicado, que a necessidade fez surgir um modelo educacional. Então hoje nós estamos diante de um outro contexto, de outras necessidades. Isso, como educador e como empresário, te assusta? Te impulsiona? Ou ainda, Amanda, é uma incógnita para mim? Eu sou muito otimista, né? Eu sou... É mesmo? Sou Você é aquele que tem a visão positiva, educador gente, sempre. muito otimista com o futuro da humanidade, com o futuro da educação, porque a tecnologia ela traz uma coisa incrível para o processo de educação, que é a individualização, né? As escolas, elas em geral são feitas para a grande massa, né? Eu preparo um modelo de aula para atender uma média. Eu não consigo privilegiar nem quem precisa, né, e nem quem não precisa tanto. Então a gente faz uma média e entrega uma aula mediana para um grupo de alunos, né? Com o advento da tecnologia, sobretudo com a inteligência artificial, personalizar é um novo conceito de educação. Olha, né? que interessante. Conseguir entregar na medida para cada estudante e para cada fase. Eu digo sempre, Amanda, que o Google já fez um pouco disso, né? O Google, quando surgiu a internet, ele deixou o conhecimento muito acessível, né? Sim. Nós conseguimos acessar o máximo de informação, seja no português, no inglês, seja qual for o idioma, né? Mas o passo do Google para a IA, ele é absurdo, né? E um exemplo que eu trago bem didático para as pessoas entenderem é o seguinte: o Google, ele é uma grande biblioteca, onde você acessa as informações que antes somente o professor tinha acesso. Então o professor ele media, ele mediava, ele entregava, interpretava aquilo que era mais conveniente para ele. E o Google trouxe essas informações e deixou acessível para todos os estudantes, no nosso caso, né? Então ele precisa ter o esforço de ir até a biblioteca e escolher o que ele quer ter acesso. A inteligência artificial, um exemplo prático do ChatGPT, ele substitui a biblioteca por um professor à sua disposição, 24 horas, onde você não precisa mais acessar o livro. Você pergunta ao próprio professor o que você quer, a informação que você quer. Então, veja só, o conhecimento ele saiu de um nível onde eu ia pesquisar para um nível muito mais acessível, né? E qual é o impacto disso? O principal impacto que eu acredito é que o conhecimento ele se tornou algo, de certa forma, fútil, né? Algo muito fácil, né? Algo muito acessível e algo que não demanda mais um esforço da busca. Então, o processo de aprendizagem ele também fica fácil, fica muito mais fácil, e o conhecimento, que antes era um ativo muito valioso, ele deixa de ser um ativo valioso, porque todos nós, independente do país, da raça, temos acesso a essa informação. Sim. Então, do ponto de vista da exclusividade da escola, do processo de ensino, essa barreira ela foi eliminada. Então, todos têm acesso ao conhecimento. Ponto. E o que é que vai diferenciar, por exemplo, no mundo atual, de alguém, já que todos têm acesso ao conhecimento? O que é que vai tornar um aluno diferente, um aluno A, de um aluno B? E aí onde entra o meu otimismo. São as experiências de aprendizagem, né? As experiências de aprendizagem serão o grande diferencial da nova educação. E esse termo é um termo que está sendo cunhado e muito repetido como uma proposta realmente diferente de tudo que nós já vivenciamos até agora. E o conceito de nova educação tem muito a ver com essas experiências, né? E eu aposto muito numa escola que proporciona experiências humanas, né? Num cenário de muito conhecimento, muito conteúdo, um acesso muito fácil às experiências de aprendizagem serão o grande diferencial. E eu acho interessante a gente trazer aqui uma perspectiva disruptiva da sua parte, porque para quem não conhece, o Vilton, ele já atua aí na área da educação há mais de 20, 30 anos, né? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos. 30 é muito, né? Muito tempo. 20 anos. Exatamente, 24 anos. 24 anos. Bom,
há 4 anos, ou 3, você 4 iniciou? anos. Há 4 anos atrás, em um estado de ensino extremamente conservador, você trouxe essa proposta de uma experiência para os alunos de uma nova escola chamada GREAT. E eu pude acompanhar essa semente desse projeto, o quanto ele foi disruptivo, corajoso, e o quanto ele traz de maneira antecipada, há 4 anos atrás, você já trazia esse conceito de experiência para a formação integral dos seus alunos e a educação de uma nova forma de aprender. Como foi para ti, dentro desse conceito conservador, trazer uma evolução tão grande? Se você sentiu medo, se você, por ser otimista, disse, olha, eu senti, mas mesmo assim eu fui. E hoje, 4 anos depois, tendo essa leitura que você fez tão bem aqui sobre essa realidade, o que é que você diria para o Wilton de 4 anos atrás? Eu digo sempre, Amanda, que uma forma de ver o futuro, são 2 formas que eu acho bem interessante de ver o futuro. É entender os movimentos passados, né? E observar quem está à sua frente, né? Então, assim, desde 2017 que eu estudo muito sobre educação, né? Sobre educação contemporânea, sobre esse conceito de nova educação, o impacto do mercado na educação, porque é nessa ordem, não é da educação no mercado, o mercado impacta a educação. Então, evolução, né? Você disse que começou foi assim. Vendo esses movimentos que acontecem em países da Europa, né, da América do Norte, Ásia, dava para a gente ter uma prévia de que esse movimento chegaria no Brasil. Eu estou falando de 2017, em que realmente o mercado ele molda a forma como as escolas conduzem o processo de aprendizagem, né? E eu já enxergava isso. Eu enxergava que o Brasil, apesar de ser um país emergente, era um país que estava em franco crescimento, né? As barreiras do mundo, com a internet, elas desaparecem, né? As pessoas passam a viajar, o mundo passa a ser mais ainda global, as empresas passam a ser empresas globais, basicamente todas as grandes empresas são empresas globais, então a cultura, seja ela na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, é uma cultura só, então as pessoas tendem a ter uma cabeça mais parecidas. Então eu sabia que o conhecimento seria mais um ativo, né? Um ativo com menor valor do que as experiências que os jovens, as crianças poderiam vivenciar, né? E o mercado de educação, não sei se você também sabe, mas é o segundo maior mercado digital do mundo. Ele perde para o e-commerce, né? O varejo e-commerce, né? O segundo maior mercado é o mercado de educação, seja por grandes grupos, né? Grandes corporações, ou seja até por um influencer. Então, é um mercado gigantesco. E quando você observa esse movimento de educação, você vê que o ensino formal, escolas, universidades, eles vêm perdendo o impacto frente a pessoas que põem uma câmera e começam a ensinar. Então, a forma de aprender, ela vem mudando bastante. O peso de uma certificação, o peso de um diploma, também ele vem perdendo seu valor com o tempo. Ora, se o diploma, se uma certificação não tem a mesma importância que havia no passado, o que é importante? O que é que passa a ser importante? E aí eu digo 2 coisas. A primeira coisa é a forma de ensinar, então as pessoas procuram facilidade, então a forma precisou mudar muito para atender esse público gigante da internet, e a segunda coisa é o tempo. Então, o tempo é um ativo hoje muito, muito valioso nessa equação da educação. Então, fazendo essa leitura, qual foi a minha percepção? A minha escola, eu preciso ajustar para essa nova realidade. E você já tinha uma grande unidade, né, de escolas dentro do grupo que você, hoje, que é o grupo Propósito. Já tinha essa experiência, mas algo inovador, esse foi o teu insight. Esse foi o insight. Essa foi a grande iniciativa de fazer uma escola disruptiva que atendesse a esse novo mercado, né?
vale lembrar que eu sempre, assim, achei importante respeitar o mercado, e existem demandas diferentes ainda. O Brasil é um país continental, nós moramos num estado ainda muito pobre, né, em que as pessoas estão ainda fazendo uma transição de classe social. Então, algumas pessoas ainda sonham em ter um emprego num concurso público, né? Essa mentalidade, né? Então, existe essa demanda, existe esse mercado, mas existe um nível de consciência acima desse, né? De pessoas que enxergam além do Brasil, de pessoas que enxergam além do tempo, de pessoas que enxergam um mercado ainda se concretizando como o mercado, por exemplo, de novos negócios, de tecnologia, de inteligência artificial. E eu olhei para esse mercado e vi uma oportunidade, né? E isso é tão verdade que o curso mais concorrido da USP desse ano, inteligência artificial, superou o curso de medicina. Então, isso só se comprova, né, só atesta a minha tese de que há uma movimentação, há uma mudança de cenário quando o assunto é mercado de trabalho. E lembra que eu falei, consequentemente, de educação. Sempre que o mercado se transforma, a educação acompanha esse movimento. E quando eu fiz a segunda pergunta, ó, tá querendo escapar. Você sentiu medo? E o que você diria para você há 4 anos atrás? Porque assim, nós estamos aqui com um público que de repente vai assistir esse episódio e vai ser instigado a ter essa leitura para além do seu tempo. E é tão importante a gente ter uma referência de alguém que tem esse lado humano no sentido de dizer assim, não tive isso. Para mim eu tinha convicção. Não, eu tive, mas vai inspirar alguém, vai se conectar com alguém que de repente está assistindo a gente e tem essa mente disruptiva. O medo, ele é necessário. Eu acho que o medo, existe um nível de medo muito saudável, né? Uhum. Que é aquele que te faz fazer conta, fazer cálculo. Um medo responsável. E te dá mais precisão, né? Então eu acho que esse medo, quando a gente usa ele ao nosso favor, a gente faz as coisas mais planejadas. Então eu senti medo, assim, na verdade, um medo de acertar o ponto, né? Mas eu sabia que seria uma aposta muito certa, né? O meu receio era acertar a medida, né? Então, eu vou trocar medo por cuidado, receio, mas eu sabia que seria um projeto muito vencedor. E o que é que você diria para o Wilton de 4 anos atrás? Bota mais energia ainda. Mais ainda. Mais energia ainda que vai dar certo. Wilton, a gente falando sobre essa questão tão importante que você trouxe, da transição da educação, do mercado que demanda esse crescimento e essa expansão de ensino, algumas coisas se conservam e algumas coisas evoluem dentro dessa conserva. O que eu quero dizer? O bullying sempre existiu. Outrora tinha outro nome e era dada outra importância. Hoje nós estamos frente a um desafio que não é só o bullying dentro da escola, mas é o bullying dentro da escola e com o impacto da tecnologia que ecoa, que amplia ainda mais o resultado de quem faz e de quem sofre. Como é que você enxerga isso como educador, como empresário, gestor? Acho que a primeira coisa, Amanda, para a gente falar de bullying é conceituar bullying, né? Muita gente confunde bullying com, por exemplo, uma agressão oral, né? Física. E o bullying, ele é uma agressão repetitiva. Contínua. E quando há uma desproporção de poder também, né? Entre quem comete e quem é atingido, né? Então, o bullying, ele faz parte da vida dos estudantes de qualquer escola do planeta, né? Então, eu quero dizer para você que na escola do seu filho acontece bullying. Em todas as escolas do mundo não existe. Por quê? Porque a escola ela é um retrato social, ela é uma amostra da sociedade, Sim. Não é verdade? Então lá estão todos os representantes de uma sociedade, vamos dizer assim, micro-representantes, que estão numa escola. Então é uma mini-sociedade. E por isso que a escola tem um papel importante, porque é uma mini-sociedade com um controle maior, né, uma supervisão e alguém ensinando, instruindo.
a escola, ela, apesar de todas as críticas que se tem à escola, ela é um instrumento social incrível, né? Eu tenho as minhas críticas às escolas, né? E não porque eu tenho escola, eu saio em defesa, mas porque, de fato, ela é importante, né, para a formação do cidadão adulto. Então, na escola, a gente tem essa amostra da sociedade, e lá é onde acontecem os primeiros conflitos, entre os meninos, entre as meninas. Então, é uma realidade que a gente precisa encarar não como normal, mas como natural, que é um espaço de convivência entre seres humanos. Então, o que as escolas precisam é fazer uso de instrumentos para que esses conflitos e os casos de bullying sejam bem gerenciados, né? Mas eu costumo dizer que, para nós gestores, a gente encara um caso de bullying não com alegria, né? A gente sempre fica triste, mas como mais um caso de uma realidade de uma escola, né? Assim como pode acontecer uma agressão física, uma discussão, um baixo desempenho, o bullying ele faz parte da rotina de uma escola. Agora, um caso de sucesso de uma escola é quando os índices de bullying são baixos, né? E o esforço que uma escola precisa ter é para que esses índices sejam altamente controlados, altamente gerenciados e resolvidos. Porque mais do que você sabe o mal que o bullying, sobretudo não resolvido, pode gerar. Assim como um benefício quando bem gerenciado. Não é verdade? Porque resolver um conflito gera um repertório para um novo conflito, sobretudo na fase adulta. Eu tive um caso muito pessoal com um dos meus filhos, e eu tive a oportunidade, Amanda, de transformar um caso de bullying em um aprendizado gigantesco, né? Eu costumo dizer que quando a gente vê a oportunidade numa adversidade, a gente transforma isso numa bênção, né? Sim. Então, eu posso te garantir que o caso de bullying, que meu filho sofreu, trouxe um resultado emocional para ele muito positivo. Porque certamente foi bem conduzido pela instituição, por você. E já entra na outra pergunta que eu quero te fazer. Porque como é que você lida e se organiza dentro dessa perspectiva de gestão de um grande grupo educacional, hoje referência não só no estado, mas nacionalmente reconhecido, e eu acho que até internacionalmente, as demandas de marido e as demandas de pai. Então, como é que você consegue gerenciar e lidar com essas múltiplas questões? Eu aprendi a separar o que é muito importante, o que é importante e o que não é importante. E no cesto, na caixinha daquilo que é muito importante, está o Vilto, está a minha esposa e está os meus filhos. Então, isso é muito importante. E aquilo que é muito importante, a gente gasta o nosso ativo mais precioso, que é o nosso tempo. Criar filhos, manter um casamento saudável e criar um negócio sólido requer esforço, dedicação e muito tempo. As pessoas, elas querem ter, em geral, Amanda, grandes resultados, mas não querem investir tempo, né? Que, às vezes estão dispostas a investir dinheiro, outras pessoas, mas não querem investir o seu tempo. Um exemplo típico desse do bullying requer um tempo precioso dos pais, né? Sim. Eu lembro que nesse caso, vou voltar para esse caso, eu anulei muitos compromissos para focar nessa situação, porque isso era muito importante. Eu precisava superar essa fase sem deixar sequelas. Então eu dediquei tempo com meu filho, tempo com a escola, tempo com coordenação, cumprindo os protocolos de combate ao bullying, porque existem protocolos, né, envolvendo famílias, envolvendo os responsáveis, toda a rede que envolve, né? Que envolve precisa ser bem direcionado. Então, assim, eu acho que dar importância àquilo que é importante, eu acho que é o segredo. Quando a gente fala do grupo Pensar Educação, hoje você, quando escuta até a gente fazer essa referência, o maior grupo de ensino e educação, como você sente e o que você sente em relação a isso e em relação ao longo do tempo? Qual foi esse impacto que teve na sua história, você quando se formou ali na universidade?
Hoje, olhando para tudo isso, qual é o impacto que traz na sua vida? Amanda, eu não escolhi ser professor, eu não decidi ser dono de escola. As coisas elas foram muito conduzidas. Inicialmente, eu posso dizer aqui no seu podcast, por Deus, né? Eu acho que Deus tem um plano para cada ser humano, né? E eu digo sempre que os planos de Deus são sempre uma proposta, né? Ele te faz uma proposta, olha, meu plano é esse, você aceita meu plano? E Deus me apresentou esse plano, né? E eu fui seguindo as oportunidades, né? Fui fazendo um bom trabalho, sempre pensando em ajudar as pessoas, né? Desde quando eu ensinava individualmente para os meus alunos, né? Eu comecei classe, ministrando nas aula. casas, não, eu comecei em casa, né? Eu ia de casa em casa ensinar, então eu tinha alunos particulares, então eu fazia uma entrega surpreendente, incrível, eu era muito preocupado com os resultados dos meus alunos. Eu lembro, Amanda, que eu tinha um protocolo, um ritual, que era sempre que eu terminava de estudar com um aluno, né, eu chamava a mãe, né, dava um feedback de como ele estava, e se ele tinha prova no dia seguinte, eu ia pro orelhão. Eu tinha um orelhão perto da minha casa, pegava um cartãozinho, ligava para ele, para a casa dele, e dava alguns conselhos. Olha, começa fazendo a prova assim, você vai conseguir, você está pronto. Eu sempre gostei de entregar mais do que eu era contratado, no caso, para ser um professor de matemática, de química e de física, né? Quando eu fui para as escolas, né, eu levei esse mesmo zelo, né, de ser um professor muito dedicado aos meus alunos, às famílias, às escolas que eu trabalhei, né? Eu digo aos meus professores que eu falo com muita propriedade sobre ser professor, porque eu fui um professor nota 10, Amanda. Eu fui um professor excelente. Conta o que é um professor nota 10? Um professor nota 10, sobretudo, é um professor que se conecta aos alunos. É um professor que entende de pessoas. Mais do que entender de matemática, de química, de física, sei lá, disciplina. Você é professor de qual disciplina? De matemática. Ah, meu Deus! É entender é o mais difícil. De pessoas, é cuidar bem das pessoas, é cuidar bem dos estudantes, é entender os sentimentos deles, é entender... Por exemplo, eu era um garoto de 19, 20 anos, quando eu comecei, eu já sabia, né, do efeito das minhas palavras como professor, de uma palavra de motivação, de uma crítica, porque a matemática ela já tem esse estigma de ser uma disciplina difícil, né? E eu sempre dizia, como professor, eu sempre começava a aula trazendo um aspecto de facilidade, que a matemática era fácil, que todos iriam aprender, que não tinha ninguém mais inteligente do que o outro. Então, eu preparava o ambiente para que os meus alunos se desarmassem para aprender. E eu fiz esse experimento na minha casa, com os meus dois filhos, Arthur e Isabela. Né? Os dois, se você perguntar para eles qual é a disciplina mais fácil, eles vão dizer que é matemática. Qual é a disciplina que eles mais gostam, eles vão dizer que é matemática. Quando eles começaram a estudar matemática, eu comecei a reforçar isso. Matemática é fácil. Você é bom em matemática. Você é bom com números. Por quê? Eu sabia que corria o risco de alguém lá na escola dizer o contrário. Então você preparou dentro de antecipei. casa, se antecipou. E Wilton, você ainda hoje entra em sala de aula, mesmo com tanta função? Quase toda semana. Quase toda semana? Quase toda semana. E o que te motiva a semanalmente ir para a sala de aula onde você ensina? Manter a aproximação dos estudantes. Saber o que eles estão pensando da escola, me manter renovado, né? Porque eu fui professor efetivo mesmo há 10 anos, né? Então, eu preciso saber a linguagem do aluno, o que é que ele fala, o que é que ele pensa, o que é que ele fala da escola. Então, sempre que falta um professor, semana passada eu fiz isso, eu tenho um grupo de diretores e disse assim, se faltar alguém na unidade tal, eu quero entrar, tá com muito tempo que eu não entro nessa unidade. E aí eles colocam para mim as faltas, ó, na terça o professor vai estar viajando, então venha nesse horário, eu vou no horário, preparo uma aula, às vezes de matemática, ou às vezes só para bater um papo com o estudante, às vezes eu falo sobre profissões, sobre vestibulares, geralmente são pautas que eles se interessam em me escutar. A gente está chegando num momento aqui do nosso podcast que é um bate-bola chamado Vida, Otimismo e Propósito, surpresa. E eu queria te fazer 3 perguntas para você poder falar aí de forma sucinta sua opinião pessoal. Certo, vamos lá.
Uma dica para viver educação com mais humanidade todos os dias. Primeiro, entender o que é que se pretende ter como um resultado futuro, né? Acho que é muito importante a gente fazer um exercício de trás para frente, né? Ao invés de um movimento daqui para o futuro, olhar para o futuro. Qual é o meu objetivo daqui a 5, 10 anos? Nós como adultos ou então para o nosso filho, né? Olhar o futuro e a partir dele traçar um plano até chegar a ele, né? Quando a gente visualiza esse futuro, a gente alinha as expectativas, né? Então, para que eu vou viver tenso pensando em algo que eu não quero para a minha vida, que eu não quero viver? Então, ter uma vida leve no cenário de educação, pensando em grandes realizações, é alinhar o que eu quero para a minha vida no futuro, né? E eu penso isso como Vilto e como os meus filhos. Então, quais são as expectativas? Porque as minhas expectativas são dos pais, né? Quais são as expectativas que eu tenho para os meus 3 filhos? Inicialmente são essas. Então, todo o movimento que eu faço, a partir de agora, é pensando naquilo que eu quero alcançar para eles. Então, é um percurso mais bem direcionado, é um percurso muito mais ajustado, consequentemente mais leve e mais humano, como você perguntou. Uma dica para quem precisa de otimismo e está cansado dos desafios da vida na educação, mas que quer permanecer. Nem tudo é para sempre, né? Nem tudo que está ruim vai ser ruim para sempre, assim também nem tudo que está muito bom vai ser bom para sempre. E quando eu penso dessa forma, eu tenho otimismo, né? Poxa, tá difícil, mas vai já passar. Isso vai passar, né? E passa mesmo, Amanda. Quando a gente tem esperança no futuro, quando a gente tem perspectivas positivas, a gente se movimenta no sentido daquela perspectiva, né? Tem uma frase que diz o seguinte: se eu penso que vai dar certo ou que vai dar errado, eu tenho razão nas 2 situações. Então, se eu penso que algo vai ser bom, de fato, pode ser e vai ser bom. Agora, se o que domina o meu pensamento são sentimentos negativos, ruins, as chances de que aquilo aconteça também são muito grandes, né? Então, tem uma perspectiva positiva do futuro, vai passar. Uma dica para manter o propósito vivo em meio a essa rotina de meta, cobrança, o que é que você poderia... Ter consciência do propósito, né? Ter consciência do propósito e que essa consciência seja inabalável. Quando você tem consciência do propósito, você entende que o propósito ele independe de crise de governo, de pandemia, dos seus problemas pessoais. O propósito ele é inabalável, né? Os projetos mudam, as pessoas mudam, mas o propósito do ser humano, que eu acredito que ele é universal. O propósito do ser humano, né? Nós temos particularidades e projetos individuais, mas o propósito do ser humano ele é um propósito vitorioso. O homem nasceu para ser um sucesso. A fórmula que Deus criou para o homem é uma fórmula de sucesso. Então, o homem, apesar de ter inclinações para muitas coisas, ele nasceu para dar certo. Você nasceu para dar certo. É com essa frase que nós encerramos esse episódio incrível do nosso Bobcast. Eu quero te agradecer e propor um brinde. A gente tem aqui um brinde clássico. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Amanda. Obrigada aqui por esse momento tão especial, de tanto crescimento. Olha, eu te confesso que eu estou ansiosa para reassistir tudo que você disse, porque enquanto você falava, a minha cabeça aqui trazia várias reflexões. Quero te convidar a compartilhar com mais pessoas esse episódio, os outros episódios dessa temporada que está aí tão incrível. Muito obrigada e até a próxima!